Bem-vindo ao Tios Podcast. Vem aí os Tios Podcast. Bem-vindos aos Tios Podcast. Bem-vindo aos Tios Podcast. E aí, rapaziada, beleza? Aqui é o tio Léo, dos Tios Podcast, com o meu querido Tio Doug. Show de bola, galera. Olha só, adivinha o que tem hoje? Nós temos hoje um desbloqueando a sua memória, parceiro. E aí, Doug, o que vai rolar hoje? Hoje vai ser, seguindo a nossa série de revisitar os desenhos dos anos 80, já falamos do desenho dos anos 80 da Rede Globo, falamos do desenho dos anos 80 e 90 da Rede Manchete. Hoje vamos passar para desenho dos anos 80 do SBT. Agora vai. Agora o negócio vai ficar daquele jeito, hein, galera? Não dá para tirar o pé da onde você tá. Tem que parar para ouvir. E pode ser que esse também você possa ver, hein? Essas caras bonitas aqui, show de bola. Né, tio Doug? Conta aí para ele. Isso aí, isso aqui a gente está gravando em vídeo, torcendo para dar tudo certo para ele já aparecer lá no YouTube para vocês, que muitas pessoas pediram para ver a nossa cara feia. Então a gente tem que atender, né, a nossa audiência e já que quer ver a nossa cara, a gente coloca a nossa cara aqui. Porque aqui os dois é sem vergonha mesmo, entendeu? A gente só não estava colocando o vídeo por questões técnicas que a gente ainda está se adequando nessa novidade. É isso, tio Léo? Agora não tem mais jeito. Agora a carinha tá ali. É tipo Galate Choquito mesmo. A galera vai ter que curtir, vai ter que gostar. Quem não gosta, perfilou, lelaca. Mas vamos que vamos. Então, e aí? Qual o primeiro desenho que a gente vai relembrar para essa galera? Primeiro da lista, para desbloquear a memória, bonito. Que se for. Isso aí. Eu acredito que a maioria vai olhar e falar, cara, os caras foram longe demais dessa vez. E aquela musiquinha no violino. Eu consigo pensar da seguinte maneira. A abertura do desenho, ela já magoa você. Ela já te deixa... Tipo, ela já conta uma história, né? A história já é contada ali. Pô, fica meio... O coração dá uma apertada, porque, por exemplo, é um pai urso com o seu pequeno garoto, que nada mais é do que o filho dele, que se for, e os dois estão exatamente no local que é um circo, né? Só que os caras não gostam muito, não. E aí, numa pequena viagem que eles estão fazendo, rola um acidente, o trem meio que descarrega, cai em determinado local e eles se libertam. E aí eles fogem por meio de um pântano. Tu lembra quem tá lá no pântano lá? Rapaz, tem uns jacarés muito atrapalhados e muito famintos, querendo devorar os filhotes. Exatamente. E aí eles encontram como se fosse uma comunidade nesse pântano. Tem galinha, tem porco do mato, tem coelho, tem uma porção de bichos. E aí a coisa vira como a gente pode pensar, uma festa meio caipira, um negócio meio gostoso. E eles aprendem com aquela galera ali as situações e começam a viver aventuras, sendo que esses dois jacarés, muito loucos, atrapalhados e famintos, ficam tentando almoçar os amigos do Psifu e obviamente o Psifu também, né? E quem sempre fazia a confusão toda era o Psifu, né? Porque o pai dele era super protetor e falava, não, fica aqui. E sempre que dava problema, o pai dele, no muque, ia lá resolver, dava uma coça no jacaré. Só as crianças que eram o perigo, mas os adultos sempre davam uma coça no jacaré. Exatamente. Se o jacaré pegasse só os guris ali quietinho na dele, dava ruim. Que aí eles queriam almoçar. Os dois, com cara de cuca do sítio do Capão Amarelo, né, tentava jantar essa galerinha do que. E o Léo, em qual programa que passava isso aí? Vamos ver se tu lembra. Pô, aí tu me arruinou, cara. Deixa eu pensar aqui. Cara, que se for. Pô, programas ali. Pô, vou arriscar o Bom Dia e Companhia, cara. Errei feio. Cara, nem existia Bom Dia e Companhia. Né? Ainda não, é 90, né? Caraca, aí também. Cara, Deus do céu, Mara, o programa da Mara. Mara, pô, aí
Aí tu fala isso baixo, que pô, Mara Maravilha é neguinho velho toda a vida, cara. É, coisa de tiozinho, né? Coisa dos Pô, tios, né? não, de usaço. Aí, pela Mara, nossa senhora. Vamos Mara é pro daquele próximo. jeito. Então vamos pro Quem é o próximo. Quem é o próximo aí? Silverhawks. Pô, esse aí eu tô animadaço pra falar do rock. Silverhawks. Pensa numa equipe estilo Thundercat, porque se eu não tô enganado é a mesma É o produtora. mesmo criador de Então, Thundercats melhor ainda. e Silverhawks. Assim, foi o meu primeiro contato com essas paradas de armadura de prata, de bronze. Antes dos Poderosos Cavaleiros do Zodíaco, o Silverhawks trazia isso pra gente. Os malandros, assim, mega forte, né? Uma moça bem parruda, com um irmão parrudo também. O comandante dele também mega parrudão. Aí tinha um cara com uma guitarra muito maneira. E um ETzinho, esse sim era o único de bronze. O cinturão dele tinha 2 discos também de bronze que ele atirava. E tu lembra o nome do vilão? Rapaz, era uma criatura tipo Munra, mas eu não lembro o nome dele, não. Monstro Estelar, se eu não estou enganado. E aí, toda vez que o planeta dele ele queria se transformar, ele precisava do nada de uma força laser que vinha do planeta dele, que em direção a ele se transformava o corpo peludo dele exatamente numa armadura vermelha, que acredito que era de bronze, com prata, alguma coisa assim. Era muito bravo. Sabe qual lembrança que eu tenho marcante desse desenho? Era quando o cowboy ele começava a tocar a guitarra dele, aí a guitarra dele saía a letra de a música, né? Como a parte dura, aí ele Como o Leiga, atacava né? os vilões com a parte dura que saía, né? Exatamente. Eles tinham uma nave, essa nave se dividia em duas, né? E ela era um lançador dessa rapaziada. Porque como eles estavam no espaço, eles tinham que ser lançados às vezes, Se né? eu não me Pra engano, isso. eles faziam assim um movimento assim O capacete, né? no rosto, aí descia a viseira, Isso protegia aí. eles. Era Cara, tipo uma os lasers era blindagem. do ombro. O laser era do ombro deles, né? Que a E base eles do voavam também, né? Eles sim, tinham as naves, mas eles também voavam. asas de prata, né? Aquelas É. asas maneiríssimas de prata, eles ficavam voando. E tem um grito que a maioria vai lembrar. Ele gritava: Falcão Biônico! Aí vinha aquele falcão poderoso, que era o seguinte, ele era como se fosse Ah, é verdade, o a ave mascote. dele, a ave dele era tipo uma vigia do universo todo, e mais do que isso, ele era cibernético, tipo o peito, o bico, totalmente normal, porém as asas prateadas, cara, um show de desenho, esculachava. Ele lutava contra o Minotauro, que fazia parte da gangue, né? Que era mais ou menos como se fosse uma gangue, esse vilão dele. Muito bom. Silverhawk mandava. Próximo da lista, Nossa Turma. Pô, nossa, Nossa Turma tinha aquela musiquinha. Get along, get along. outra parada brava. Assim, eu recordo de alguns, né? Você tem um castor, que era sempre invejoso. Aí tem o líder dele, que é um alce. Aí tinha como se fosse um lobo, né? E vários outros coleguinhas ali vivendo várias aventuras. Como se fosse uma turma do bairro. Tinha a Suzy, que era novinha. Isso, a pequenininha. A Suzy, ela sempre estava envolvida em alguma confusãozinha e tinha que ir atrás para salvar. Exatamente. E normalmente o castor não era todo ruim, mas ele era aquele invejoso que ficava fazendo as besteiras por trás da turma, né? E ele era tipo vantagem. uma Peppa, ele era bem chatinho. Sempre. E tinha acho que era o cachorro mesmo, que era aquele personagem, o cinza, que ele era muito atlético, né? E ele Isso. sempre chamava a atenção do cachorro, voava o Mega cachorro. esportivo ele. Mega esportivo. É muito, muito maneiro mesmo. Assim, o legal é que juntava essa turma e aí eles faziam, assim, tem uma galera que vai lembrar do que eu vou falar agora, que é uma referência, que eram os batutinhas, né? Aqueles molequinhos, com aquele cachorro e tal. Era muito parecido com aqueles eram personagens animais, né? É verdade. Animal. Mas eles eram um tipo de batutinha da época. Era gostoso de você ver, porque as encrencas deles eram... Eles moravam tipo num trailer, né? Tinha um vagão que eles se Na reuniam. verdade, não era bem moradia. Ali era um clube
Era o clube dele. Isso, onde eles viviam Ah, as situações lembra ali. também dos vilões que sempre atazanavam a vida deles? Era um jacaré que Sim, era tipo um lagarto que sempre queria prejudicar eles. Não era nem para comer, era só para é, prejudicar eles. o jacaré era o bad boy e o lagarto era aquele amigo, era tipo o Muttley. Era Era aquele amigo atrapalhado. que tentava ajudar o jacaré. O jacaré tinha um sotaque muito carregado, tipo um caipira mesmo. Era. Era E o bem, outro bem desse pequenininho jeito. falava, não sei o que, não sei o que lá. Sim, aquela vozinha enjoada de tacara Chato demais. rachada, que ninguém merecia. Desenho bom demais para ser relembrado, para ser revisto. Provavelmente deve ter no YouTube lá perdido. Nem que seja abertura, a galera Ah, consegue com achar. certeza, deve ter É vários bom, é bom. episódios. O Aí, próximo da lista, Muppet Babies. Esse eu vi bastante. ouvi Muppet bastante. Babies. Como é que foi esse de ver bastante para você? Esse, Eu lembro. aquela musiquinha. Muppet Babies. Esse, engraçado, nessa época não tinha muita música em português, né? As músicas Não, eram sempre em inglês. Aí no original. você conseguia até decorar mais ou menos, mas aí depois que passaram a cantar essas músicas em versão em português. Sim. O Muppet Babies, ele tinha muito aquelas historinhas de faz de conta, né? Que as crianças começavam a imaginar uma história que elas viviam dentro da casa, só que quando você olhava era tipo. A imaginação delas era tipo do Fantástico Mundo de Bob, né? Que eles Sim, pensavam exatamente. numa coisa, literalmente, era E bem divertido. acontecendo ali. Isso aí. Aí. O legal, por exemplo, na época eu não sabia que os Muppets existiam. Na época eu não sabia. Então, assim, eu meio que aprendi sobre os Muppets através do Muppet Baby. Porque, pô, tu pega o Caco, que já era nos Estados Unidos há séculos conhecido, É, né? porque tinha o desenho, mas tinha aqueles personagens de pano Sim, que tinha uma você. série. Exatamente, Essa era série bem eu nunca antigo. tinha visto antes do Muppet Baby. E aí você tinha o Gonzo, que era, de novo, o carinha errado da história, né? Mentiroso, todo de Era um ruim. Kiko, ele era um Kiko, e você tinha o Ah, eu Caco, que gostava, era um sabe de chato. qual? Do Fozzie, cara. É, o Fozzie O também era Fozzie, eu sim legal. O contava as trio, piadas sem graça, eu não, tem adorava o graça, Fozzie. quem conta sou eu, parceiro. O Fozzie era O horrível. Fozzie era muito Horrível. Aí maneiro. você tinha, ó, o casal que era o Caco e a Pig, ou seja, a Então, porquinha, não sei, caso papinho. era casal mesmo ou Era era só a casal, da era Pig? casal. Era só a Pig que considerava. Não, ela sempre o amou e ele, né? Eu descobri que na verdade era um casal, não foi por causa do desenho, apesar de dar indícios. Depois que eu vi um pouco da série, bem mais à frente, eu notei que eles eram até casados na série. Que Então, isso. realmente, para tu ver, realmente havia esse relance entre o sapo e a porquinha. Ai, ai. Era complicado, mas era isso aí que tinha lá. Agora, Bom, esse aqui, eu lembro um pouco, gostava de assistir. Claro que eu não lembro mais de nenhum episódio. Mas ah, esse aqui, eu gostava também da ação dele. Pole Position. pô, cara, esse eu tenho muito o que falar. Velho, a música de entrada, ela te emociona, porque é uma música de açãozinha. O cara já entra, já mandando ver. Esculacho. Era uma música instrumental e festival. Pô, a gente vai colocar, galera. Esse tem que pôr pra vocês verem, porque manda bem. A galera liberando, a gente vai E colocar. aí, E é o seguinte, a abertura ela era bem produzida, que aparecia a cena de ação, os carros correndo. sim, sim. Pode por isso, a abertura tem de um desenho bonito. É como se fosse o que a gente chamou de trailer. Que às vezes você tem um trailer fora do comum do filme. E o filme é uma porcaria. Mas o trailer tem que te leva pra lá e te engana. Porque o trailer é brabo. Pode por isso que tinha isso. Só que o bom é que a abertura esculachava e o desenho também esculachava. Você não tinha o problema de alguém estar te traindo ali, não. É. Valia a pena. E assim, a sinopse dele, pode por isso, é bem simples. São dois irmãos que no passado os pais dele eram os agentes da Pole Position. Então eles meio que herdaram esses carros, né? E aí são, se eu não estou enganado, são os dois, mais uma menininha, que eu não lembro agora se é irmã, prima, tio, cunhado ou avó, não sei. Mas ela também está junto. Eles têm um chefe e dois carros fantásticos. Um chamado Rodão, que é um carro meio que como se fosse espacial, futurista.
e o outro carro mais clássico, que é o Will. E os dois carros fazem coisas, eles flutuam na água, flutuam tipo o skate De Volta para o Futuro. É Eles engraçado, são ele tem aparece a cara do carro dentro no do carro, computador. tem o computadorzinho de bordo que aparece aquela cara feliz do carro conversando com ele. E sabe o que me lembrou ali? Que muito provavelmente no futuro a gente vai fazer aí episódio da Super Máquina. A Super Super Máquina não tinha máquina. um rosto, não. Não, ela Mas tinha aquelas luzes, as exatamente. luzes que ficava subindo e descendo, como só áudio mesmo. Exatamente. Exatamente. Então aquilo ali meio que lembra um pouco do Pole Position no seguinte. Como o tio Doug falou, são dois computadores com rosto, né? O Rodão e o Will. E quando eles saíam do carro, às vezes eles tiravam aquele computador e levavam. É verdade. Então tinha essa capacidade. O computador controlava o carro inteiro, mas ele poderia também funcionar fora. Era uma coisa assim, show de bola. E ainda melhor, não era só. Eles, na verdade, se disfarçavam como corredores. Eles tinham um caminhão mega performático, né, com todas as paradas que precisava da espionagem deles. E eles viviam viajando vamos dizer assim, de estádio a estádio, né, como se fosse uma Fórmula 1 da vida. E os dois ficavam pulando, como se fossem aquelas grandes pistas da Hot Wheels, né? Indo de uma para outra, fazendo acrobacia e tudo mais, até ser chamado pela galera lá da Pole Position. Ou seja, desenho que vale a pena ser revisto. Muito bom. Cara, esse passava também, acho que no programa da Mara, e eu acho que chegou a passar no programa do Sérgio Malandro. Tem muitos anos isso, né? Eu também não Aqui lembro. dividiu porque eu me lembro dele ter ficado um bom tempo realmente na TV. E levou um certo tempinho mesmo. Valia muito a pena. Outro aqui que a gente separou para falar, esse aqui, ele era bom. Esse aqui eu gostava muito dele. É Centurions, Força Extrema. Sim. E eu até tive um brinquedo, até falei pro tio Doug e ele lembrou comigo. Antigamente, você não tinha só Lego, né? Tinha alguns pinos. E esses pinos, eles eram, quando você formava como se fosse um bonequinho, ele parecia muito Centurion. Por quê? A roupa do Centurion são três. E as três roupas têm uns buracos onde se encaixam as peças das armas que eles utilizavam. É muito maneiro. Cada membro tem nada mais ou menos que uma especialidade. Um cara, agora eu não lembro, as cores eu até lembro, azul, preto, não, azul, verde, e acho que o outro marrom, alguma coisa assim. Era vermelho. Exatamente. E aí o que rolava? O azul eu sabia que voava, então ele é especialista do ar, ele se transformava num caça, se não estou enganado. Na realidade, não era nem uma transformação. Ele tinha um acessório que vinha de um satélite. Tipo um Lego. E esse acessório, vamos supor, se o cara é especialista no ar, ele via algum tipo de asa. Isso. Algum tipo de asa para o que ele queria. Míssel, laser. Aí com o armamento necessário. Aí se fosse o cara lá do mar, aí ele já vinha alguma coisa com uma viseira para o cara mergulhar. Ele via virava um submarino, né? Assim, comparando bem assim aleatoriamente, ele era tipo Cybercops. Precisava de uma arma específica para uma coisa. Opa, digita o código lá. Só que eles eram diferentes, né? Eu acho que eles pensavam no que eles queriam. E gritava lá, força extrema! Aí abria o braço lá e vinha a ferramenta, o acessório, ele vinha do espaço para poder encaixar neles. Exatamente o que você falou. Era um satélite em si da corporação deles. E aí, na verdade, é como se fosse uma secretária que tinham lá em cima. Então, eles falavam o nome do equipamento. É verdade. E aí, por exemplo, só um exemplo que pode não ser isso, grosseiramente falando, né? O equipamento em si, ele era aquela opcional, como a Strucker. Aí vinha um canhão e esse canhão fazia o que precisava ser feito. Cara, eu acho que a secretária, ela dava, a funcionária lá em cima, eu acho que dava uma sugestão, não dava sugestão para ele? Eu acho que nessa situação é melhor a arma X, aí pô, digitava lá e mandava para ele. Não tinha uma coisa assim? Exatamente, porque dependia muito, né, do que
pessoa ia fazer. Se ela via que, obviamente, aquela arma era muito melhor, ela passava aquela arma para ele poder efetivar. Mas como ele era o especialista, normalmente ele mesmo fazia a solicitação. Era mais ou menos assim. Era legal, sim. Era tipo também, Valia. lembro muito um Comandos em Ação. Esse Sim, eu nem sim. lembro se chegou a ter brinquedo, eu não lembro. Foi o que eu te falei, eu nunca vi o brinquedo dele. Então, eu pegava esses brinquedos de pino que eu tinha, e por incrível que pareça, ficava muito igual. Porque a conexão, a junção que dava, É. ficava perfeito. Eu falava, gente do céu, eu acho que se os caras tivessem que fazer, tinha que fazer dessa maneira, senão não ficava bom, não. Próximo aqui da nossa lista, Punk. Caraca, Punk, a gente, levada da breca. Punk é legal porque ele tem duas situações: o live action, né, a série live action, e tem o desenho. Aí, na minha cabeça é o seguinte, eu acredito que, eu não sei dizer, mas eu acho que eu vi a série antes do desenho. Acho que foi isso que aconteceu comigo. Cara, eu acho que eu vi os dois juntos. Eu não lembro de ter Simultâneo, visto tanto separado assim, não. eu acho que eu vi, porque, por exemplo, a série, para mim, sempre pareceu bem mais velha do que o próprio desenho. Porque, por exemplo, as duas situações é a mesma personagem. Porém, o desenho ele trabalha com uma parada mais fantasiosa. Né? Você tem ali Tem um o elemento mágico, né? exato Gloomer, que vem de um outro local, como se fosse um outro mundo, né? E ele é mágico, ele vem pra tentando fugir, essas coisas todas, e acaba achando ela. E nisso ela começa, né, a viver aventuras com ele. Agora, tio Léo, uma pergunta. Eu tô até pesquisando aqui para realmente te perguntar para deixar você sem resposta. Lá Qual vamos nós. é a profissão do tio da Punk? Caraca, velho. Agora eu fiquei na dúvida, porque, por exemplo, eu não. Eu acho que ele era fotógrafo, alguma doideira dessa, pelo menos que eu me recordo, ele vivia com umas roupinhas meio estranhas. Era isso mesmo ou eu vacilei Ele feio? é paleontólogo. Eu falei pra tu que ele vivia com roupinha estranha. Eu falei, pô, ele tava com os coletinhos sempre, essa doideira. Agora, essa eu não vou saber te responder. Qual que é o significado de levada da breca? Pô, cara, Levada Breca é uma criança completamente, como eu posso dizer hoje em dia, sendo professor, é um tipo de alecrim dourado da vida. Aquela Levada criança da incrível. breca. O que é breca, É, gente? Essa Breca é boa. tipo, deu ruim, né? Aquela criança que, pô, você já falou para ela 40 mil vezes, não faça isso que vai dar ruim. Pô, vou Aí a te criança dizer, vai lá e faz. quem não viu, esse desenho era muito legal, porque sempre tinha a criatura mágica, o Glomer, que ele sempre queria aparecer, sempre aprontava. E depois elas tinham que tentar corrigir. A Punk e os amigos dela tinham que tentar corrigir a besteira que o Glomer fez. Na série, quem faz as besteiras realmente a Punk Sério, os e os amigos. amigos dela. Depois Exato. eles mesmos têm que corrigir. Mas se você vê o desenho e a série, a personalidade dos atores que fazem os personagens de desenho são muito parecidas. Aí. Muito parecidas mesmo. Engraçado que o tiozão que faz o. Olha só que legal. Um tiozão num seriado pra gente bater aqui Pronto. com o nosso podcast. O tio da Punk, ele é um senhorzinho assim de cabelo branco que ele lembra muito o Leslie Nielsen, né, Sim, que fazia a Academia de Polícia. sim, Durante pode muitos crer. anos eu achei que era o mesmo ator. Depois eu cheguei a pesquisar, não é o mesmo ator. Mas Assim, é eu até muito sabia que não parecido. era. Na minha concepção, desde o início, quando eu comecei a ver os filmes das Nilson, eu olhava para ele e falava, até. Mas eu sabia que não era ele, não. Eu já tinha isso na minha concepção de vida. Eu falava assim, não é o cara. Mas esse coroa, ele manda muito bem na série. Muito Pô, bem muito mesmo. maneiro, muito Ele só maneiro. se ferra, coitado. Você vê que Só se aquele ferra. é um senhor assim muito bondoso, muito Sim. gentil.
E na minha concepção, como eu vi a Levada Breca muito antes que o Chaves, se você olhar direitinho, ele tem muita pegada ali do Seu Barriga misturado com o Seu Madruga, Sim, né? sim. Você olha a doçura dele com ela, e se tu olhar para Punk, tu olhar meio de ladinho, tu meio que vê a figura da Chiquinha também. É meio que E a aí, mesma. Léo, aí é Eu dei forçar uma um forçada de pouquinho. barra, deixa eu. Pensando. Aí, maldade. Próximo, esse aqui era muito divertido, tinha muita lição nesse desenho. O Pequeno Príncipe. Esse aqui Pô, eu não lembro da música, eu lembro que vagamente da abertura. o que acontece com esse desenho? Esse desenho é um clássico, tá? Ele vem de um livro muito bom que a maioria deve ter lido. E quem não leu, pelo amor de Deus, tome vergonha na sua cara, com todo carinho e amor, é claro, que ele sobrinho, sobrinha, mas vá lá, pega o livro que é muito bom. E esse desenho, eles tiveram um carinho tão grande pelo livro que o narrador é como se fosse o autor do livro. Então, o aviador vai lá, fala exatamente como o livro traceja. E o menino é uma maravilha de você ver. Você senta. É claro que Eu, ele merece um biscoitinho com chá, tá, gente? Aí vai de boa. engraçado, né, que se você pegar a série, pegar a série não, a série que eu digo o desenho, e você pegar qualquer outra adaptação, ela tem diferença, porque nesse desenho clássico, a aventura era a seguinte: o Pequeno Príncipe ele mora num planeta bem pequeno. Esse planeta B612. aí esse planeta ele é bem pequeno mesmo. E aí ele precisava, ele aleatoriamente ele pegava algum carona em algum cometa, ia parar em algum lugar. Eu não sei se era só sempre na Terra, mas ele sempre ia parar num lugar que coincidentemente alguém precisava de ajuda. Isso Ele aí. sempre ajudava, era sempre essa dinâmica. Era lição de moral, sempre. Sempre. Sempre, sempre. Mas isso que tu falou é certo. O que aconteceu? O planeta dele, por ser muito pequeno, ele só tinha uma rosa, né? E, se eu não estou enganado, 3 vulcões. Aí limpava, a Rosa era sempre dramática, né? Você tá indo viajar e tá me deixando aqui sozinho e tal. Um É dos verdade, vilões é dela, verdade. ela fala assim, eu vou embora. Aí ela tenta sair do solo, cai, porque obviamente não tem como andar. Era muito Ele bom esse coloca ela de desenho. volta e fala, não, você fica aí que eu vou voltar logo, fica tranquila. E numa dessas viagens para a Terra, ele conhece esse aviador, que é o autor do livro. E aí, esse autor do livro começa a contar as histórias que o Pequeno Príncipe, na realidade, contou para ele das viagens que ele foi para a Terra. E ele até vai para um outro planeta. Mas é bem raro. Na maioria das situações, realmente, é o planeta Terra. Assim, valia a pena ver. Era muito bom. E bota no YouTube, acha lá, dá uma olhadinha que, ó, É tá legal, ganhando. muito bom, muito bom. Tá ganhando. Próximo da lista é o desenho Caça-Fantasmas. Mas calma Mas, aí, qual é a diferença desse aí? Fala pra gente. mas esse não é o Caça-Fantasma que a gente conhece, né? O que virou filme e tal. Esse é o Caça-Fantasma que passava no SBT. Ele tem uma equipe bem diferente. Era um gurilão, mais um cara loirinho, atrapalhado, outro com um chapéu de aviador na cabeça. Eram esses três, não era? E o carro, né? Aí o do carro que Fantasma tinha uma frente lá de formato de fantasma que interagia com eles. O telefone que tocava era uma caveira que conversava com eles quando tinha um chamado. É engraçado esse desenho, ele era muito, muito bom também. Eles se transformavam numa cabine de osso. Tinha vários elementos fantasmagóricos no quartel-general deles. Esse desenho ele tem uma curiosidade que ele é da mesma produtora do He-Man, da She-Ra, da Filmation. E quando estava sendo produzido o filme Caça-Fantasmas, eles não podiam usar o nome em inglês, Ghostbusters, porque já pertencia a esse desenho. Então eles tentaram negociar com a produtora não permitiu. E aí, por ironia do destino, quando o filme Caça-Fantasmas ele estava mudando de estúdio em estúdio,
ele foi parar nesse estúdio que o cara que estava à frente era justamente o que poderia liberar o nome para eles, e ele acabou liberando. E aí Deu o sorte, deu resto, sorte. o resto é história, né? Porque Caça-Fantasmas que a gente conhece hoje é muito maior do que esse, porque esse só Verdade. ficou limitado à animação mesmo. Vingou com mais força possível, é verdade. Próximo da lista, já está finalizando aqui, é Cavalo de Fogo. Ó, gente, foi até que eu falei pro tio Douglas, antes da gente começar a gravar esses chamados Órfãos da Vida, Cavalo de Fogo começa já matando você do coração. O raio da entrada, o raio da música, tem uma potência dramática absurda. É de você falar, cara, não dá mais pra mim. Acaba o raio da abertura e fala, foi legal, tô indo embora, mas a gente assistiu e viu ele inteiro, porque valia a pena. Por que, Judô? O que tinha lá pra fazer a gente feliz? O mais engraçado é que a música é em português, mas realmente eu não vou cantar. É meio complicado, né? Mas ela é bonitinha a música. Esse desenho a gente pensa que tem 3 milhões de episódios, mas pelo que parece ela só tem, se eu não me engano, é 13 episódios que tem. Cavalo de Fogo a gente pensa que já viu 30, 40 episódios, Sim, mas só sim, são sim. 13. Ele é muito marcante e, apesar de 13 episódios, todo mundo conhece, né, a música. No meu sonho eu já vivi. Eu não vou falar o resto, porque O outro é tava muito bem bico, né? Notaram, né? É Notaram muito aí. bico. É muito mais fácil falar inglês que eu fui, enrola e pronto. Português não, que aí eu... O legal é que, por exemplo, você pega a Sarah, né, que é a protagonista, e junto, apesar do nome ser Cavalo de Fogo, a Sarah tem a força dela, né, a rainha perdida lá do reino do Cavalo de Fogo, e o pai dela, que inicialmente a gente vê assim, fala, pô, que legal, né, tá lá na Terra, pá. Ele também fugiu dali porque estava dando ruim. Ela tem uma madrasta, ou sabe-se lá, uma bruxa, né, que obviamente quer pegar toda aquela terra para si, que vive caçando ela e tudo mais. E aí, dentro desse conceito todo, eles têm esse cavalo de fogo, que também, né, acho que é uma tribo, né, isso? Uma tribo de cavalos que existe. Ele talvez seja o maior e mais poderoso entre eles. E a história, ela é interessante que, por algum motivo específico, ele vem buscá-la. Está dando Sim, algum problema, ela vive na Terra. Aí, quando está dando algum problema no mundo do Cavalo de Fogo, o mundo mágico, ele vai, corre, aparece lá, busca ela. Ele começa a correr, aí abre um portal, e ele pula exatamente. com ela, e ela ajuda a resolver. Sempre essa dinâmica. Ou seja, e não só isso, gente, porque, por exemplo, ela não só resolve, como mostra para o povo daquele local que, de fato, ela é a próxima rainha. Né? Ela ganha força com isso. A cada resolução, ela se mostra cada vez mais apta, né, nos olhos daquela população que vive sob a mercê do mal, que é essa bruxa que lá está, né, como rainha, e o Cavalo de Fogo meio que doutrina, né, ela e É o um povo cavalo para bem poder chegar sábio. lá. Exatamente. Ele é meio que o Yoda dela. Agora, para a gente finalizar aqui, tio Léo, que o tempo já está acabando, Inspetor Bugiganga. O que você tem a falar sobre este Vamos lá. herói atrapalhado? Nós temos aí, não sei se apenas eu vi um desenho só, mas eu sei que tem filmes dele também. Pô, é um cara que é tipo um ciborgue também. Ele é um... É um espião munido de várias situações opostas no corpo dele. Várias armas inúteis, guarda-chuva, colher, faca, pasta de... O mais estranho é que isso que você falou é mais do que certo. Porém, tem um desenho que eu lembro dele, um episódio, em que o vilão ele consegue dominar ele. E nisso que ele controla, ele mostra armas muito mais avançadas que nem o herói mesmo também tinha. Cara, eu acho que isso tem no filme. Também. Eles tracejam provavelmente para fazer o filme, como eu te falei, é muito bacana, não. Mas o desenho, ele tinha o charme dele, porque, de novo, daquela série, meu cão é melhor do que eu, né?
novamente, o cão é o verdadeiro herói. O cão é apenas o cara sempre que corre não atrás tem para nome. salvar ele porque ele é muito atrapalhado. Nem me fala, era sempre assim, o cãozinho, tadinho. Sofia, a sobrinha dele, ela não salva o meu tio, pá. E aí, mas na hora do nome, era o inspetor Busgang que recebia. É um sem vergonha mesmo. Não dá. Gente. Então esse a gente vai ficando por aqui, porque o nosso tempo já está acabando de gravação. Então a gente queria agradecer aqui rapidamente o número que a gente já atingiu de 100 visualizações no Spotify, também no YouTube. Agradecemos do fundo do coração e estejam com a gente no próximo aí. Pô, galera, isso que o Doug falou é real. Tem nas 3 situações que a gente mais está prezando, que a gente mais está lutando. Então, assim, a gente agora está tentando os 500, depois os 1.000 e, se Deus quiser, infinito e além. Vamos que vamos, tá? Isso aí, uma boa noite. Tchau, tchau.